Bom lá pessoal, vamos a mais um vídeo, né? A gente vai falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre nível de evidência, grau de evidência, ou também o que alguns artigos falam em grau de recomendação, né? O que significa isso? Qual a diferença de um para o outro, né? É mais ou menos isso que a gente vai tentar discutir aqui com vocês nesse vídeo. Primeiro a gente vai falar sobre o sistema GRADE de recomendação, né? O artigo de 2004 original, que falava da qualidade do grau de recomendação de evidência, a força da recomendação. Esse também é um outro termo que a gente pode ouvir, né? A força da recomendação. Fala que o nível de evidência representa a qualidade da evidência disponível, né? E ela define a confiança na informação utilizada, o que possibilita a definição de uma determinada recomendação ou de uma a força dessa determinada recomendação. Então, quanto maior quanto maior o nível de evidência, quanto maior o grau de evidência, né, maior eu posso, em função do número de evidências de alta qualidade, eu posso dizer que essa recomendação ela é forte, fraca ou moderada, tá? Então, no sistema GRADE, a qualidade da evidência ela é classificada em 4 níveis: alto, moderado, baixo e muito baixo, tá? Então, o que seria um nível de recomendação? Nível de recomendação de acordo com o sistema GRADE. O que seria um nível alto de recomendação? Então, a forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele estimado. Então, é improvável que trabalhos adicionais irão modificar a confiança na estimativa do efeito, né? Então você tem lá um nível alto de recomendação ou strong evidência ou nível forte de recomendação. O que eu tenho é que os estudos que eu tenho hoje na literatura me dão confiança, me dão forte confiança de dizer que o efeito obtido com aquela intervenção está muito próximo do estimado. Ou seja, não adianta vir nenhum outros trabalhos que não vão modificar esse nível de recomendação, tá? Então, ensaios clínicos bem delineados com amostra representativa, em alguns casos, estudos observacionais também bem delineados com achados consistentes, né? Achados consistentes seriam estudos de coorte sem limitação metodológica, com achados consistentes apresentando tamanho de efeito grande e ou gradiente dose-resposta também importante, tá? Então, um alto nível de recomendação, um forte nível de recomendação, um grau de recomendação alto, vem de ensaios clínicos bem delineados ou estudos observacionais também delineados. Ou seja, a qualidade da evidência ela tem que ser muito alta. Quando eu estou diante do nível moderado, eu tenho confiança moderada no efeito estimado, né? E aí o que isso quer dizer? Que os trabalhos futuros eles podem modificar essa confiança na estimativa do efeito. Inclusive, isso aqui é importante, eu podendo modificar. Então, quando eu digo que tem uma moderada evidência em relação, né, isso é muito comum nos guidelines, eu estou diante de uma situação em que vários trabalhos, ensaios clínicos com limitações leves, estudos observacionais bem delineados com achados consistentes, eles estão me dizendo um determinado efeito dessa intervenção, mas a gente tem que ter um pouquinho de receio, de cuidado, que isso pode vir a ser modificado se eu tiver um estudo com um nível de evidência maior, tá? Então a estimativa, a confiança ela pode modificar e a estimativa do efeito também pode modificar. Quando eu tenho um nível baixo de evidência, a confiança no efeito ela é muito limitada, né? Trabalhos futuros provavelmente terão um impacto importante em nossa confiança na estimativa do efeito. E aí, para ter um baixo nível de confiança, o que eu tenho? Estudos clínicos com limitações moderadas, né? Vieses no delineamento do estudo, inconsistência nos resultados, desfechos substitutos ou validade externa comprometida, né? Estudos observacionais comparativos, estudos de coorte, caso controle. Eu não tenho estudos observacionais bem delineados, né? Eu não tenho estudos de coorte sem limitações metodológicas. Então, isso pode mudar. Se eu tenho um nível muito baixo, a confiança na estimativa do efeito ela é muito limitada, muito mais limitada ainda, né?
Então, há um importante grau de incerteza nos achados. E qualquer estimativa de efeito ela é incerta. Qualquer futuro trabalho, qualquer futuro estudo pode modificar essa confiança. Então, ensaios clínicos com limitações graves, estudos observacionais comparativos com presença de limitações, ou estudos observacionais não comparados e opinião de especialistas, né? Então, isso delimita o nível de recomendação que eu tenho, tá? Por exemplo, o exercício físico a gente hoje sabe que é um grau de recomendação alto para dor lombar, né? A gente não sabe até que tipo de exercício faz bem ou que o que mais faz bem, que tipo de protocolo é mais eficiente, mas a gente sabe que o exercício faz bem para o paciente com dor crônica, especificamente com dor crônica, tá? Então, há uma forte confiança de que isso é verdadeiro, né? Então, é muito pouco provável, ou não é improvável acontecer de um estudo modificar essa recomendação que ela é dita forte. Entendeu? Tá certo? Existem fatores que podem reduzir a qualidade da evidência e existem fatores que podem elevar a qualidade de evidência. O que pode reduzir está muito relacionado à qualidade metodológica, né? Os erros da metodologia, os erros de condução do estudo. Então, risco de viés, inconsistência, evidência indireta, imprecisão e viés de publicação. Tá? Então, isso daqui pode reduzir a qualidade da evidência. A gente vai fazer um vídeo explicando cada um desses fatores. Então, e tem fatores que podem elevar, né, a qualidade da evidência. Por exemplo, a magnitude do efeito, fatores de confusão residuais que aumentam a confiança na estimativa e o gradiente dose-resposta também podem elevar a qualidade da evidência. Prometo também fazer um vídeo explicando cada um desses pontos aqui. Agora, grau de recomendação, essa implicação do grau de recomendação para os gestores, pacientes e profissionais de saúde é interessante, de acordo com o sistema GRADE. Então, por exemplo, se eu estou diante de um grau de recomendação forte, o que isso para um gestor do sistema de saúde é importante? É importante que a recomendação ela deve ser adotada como política de saúde, na maioria das situações. Então, eu tenho que criar políticas de saúde baseado nessa recomendação forte, como gestor da saúde, e implementar isso. Então, e quando eu estou diante de uma situação contrária, fraca, é necessário debate substancial e envolvimento das partes interessadas. Então, eu só adoto políticas de saúde baseado em fortes recomendações na literatura. Então, mais uma atividade importante da prática baseada em evidências, até para a questão dos gestores. Os gestores só criam políticas de saúde baseado em estudos de alta qualidade metodológica, em níveis de evidência alto, de acordo com o sistema GRADE, por exemplo. Quando o nível é fraco, aí a gente precisa conversar um pouquinho mais, a gente precisa debater e até esperar novos estudos que fortaleçam essa situação, né? Para os pacientes, quando eu estou diante de uma recomendação forte, a maioria dos indivíduos desejaria que a intervenção fosse indicada e apenas um pequeno número não aceitaria essa recomendação. Quando eu estou diante de uma fraca, grande parte dos indivíduos desejariam que a intervenção fosse indicada, contudo, alguns indivíduos não aceitariam essa recomendação. Tá? Então, eu tenho... o paciente está meio... como que eu posso explicar? Ele tá meio à deriva nessa situação aí. Né? Alguns indivíduos somente, com informação, sabe que se uma recomendação ela é fraca, ele não quer usar. Tá? Quando a recomendação é forte, um pequeno número não aceitaria essa recomendação. Né? A grande maioria desejaria que a intervenção fosse indicada. Tá? A fraca, grande parte dos indivíduos também desejaria que a intervenção fosse indicada, grande parte, não a maioria, mas em função da própria limitação de informação que esses sujeitos têm, que esses pacientes têm. Que esses pacientes têm, na própria limitação
de informação desse paciente. Então cabe nós profissionais, como responsabilidade, recomendar somente evidências com grau forte de evidências, né? Profissionais de saúde, a maioria dos pacientes deve receber a intervenção recomendada, que eu estava falando, e quando o grau ele é muito fraco, o profissional deve reconhecer que diferentes escolhas serão apropriadas para cada paciente para definir uma decisão consistente com seus valores e preferências, né? Às vezes a gente tem uma fraca recomendação de uma determinada situação, mas a gente pode aplicá-la no nosso paciente, ou evitar aplicar, né? O profissional deve reconhecer que diferentes escolhas serão apropriadas para cada paciente para definir uma decisão consistente com seus valores e preferências, né? Isso aqui tem uma coisa importante que fala sobre a preferência do paciente, né? A gente sabe que a preferência do paciente para um determinado tratamento, ela é importante, tá? Só que esse tratamento, ele tem que ser recomendado pela literatura. Esse tratamento que o paciente tem a preferência. O ideal é que esse tratamento ele seja recomendado pela literatura. A gente respeita a preferência, mas o ideal é que esse tratamento seja recomendado pela literatura, tá? Então, diante do grau de recomendação, o que os gestores, pacientes e profissionais de saúde vão fazer diante de uma forte evidência e diante de uma fraca evidência. Então é isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Prometo fazer outros vídeos sobre prática baseada em evidências. Quem gostou, se inscreve lá no canal. A gente tem alguns vídeos também falando sobre concursos públicos e tem o Instagram também. Tá certo? Até o próximo vídeo.